Então, bom dia a todos, é um prazer estar aqui falando sobre o trabalho. Então, o nosso trabalho, ele acabou vendo o efeito de estar grávida numa pandemia respiratória, comparando a pandemia de H1N1, que aconteceu em 2009 e 2010, com a pandemia de Covid, que a gente acabou analisando em 2020 e 2021. Primeiro, por que analisar esse grupo separado, né? O que as gestantes têm de diferente do resto da população? E a gente sabe que a gestação ela traz algumas modificações fisiológicas no organismo materno que podem acabar trazendo algumas repercussões na resposta desse organismo contra infecções respiratórias. Primeiramente, a imunossupressão, a gente sabe que as gestantes são mais imunossuprimidas. Tem também a diminuição da expansibilidade pulmonar, também as adaptações cardiopulmonares, a gente sabe do aumento do volume sistólico, aumento da frequência respiratória. Isso acaba trazendo repercussões até no agravamento de comorbidades já existentes. Então, pacientes que já são cardiopatas, têm alguma doença renal, doença respiratória, isso tudo acaba se agravando na gestação. E também o surgimento de doenças obstétricas aí para agravar ainda mais o quadro. Então, o surgimento da diabetes gestacional e outras comorbidades aí que acabam ajudando nessa morbidade. Então, primeiro só fazer uma análise geral sobre a influenza e o Covid. A gente sabe que a influenza, em 2009, ela acabou causando um aumento aí de 4 vezes na mortalidade materna, que foi observada aí nesse ano, tanto de causas respiratórias como de causas obstétricas, tanto do parto, da gravidez e do puerpério. Até 2009, a gente viu aí uma diminuição da mortalidade materna e nesse ano, por conta da influenza, acabou aumentando aí 4 vezes. E não só no Brasil, também nos Estados Unidos, no ano de 2009 e 2010, 12% das mortes maternas foram associadas à influenza. E no Covid, inicialmente, os estudos da China mostraram que gestantes e não gestantes não tinham, as gestantes não eram consideradas um fator de risco para a doença, só que conforme foi passando o tempo, a gente acabou percebendo um aumento de complicações e óbitos, principalmente aí no terceiro trimestre da gestação. A gente viu um estudo brasileiro de 1912 óbitos maternos relacionados ao Covid, no ano de 2020 até outubro de 2021, quando esse estudo saiu. E antes da pandemia, a gente tinha uma média de 1.600 óbitos de outras causas, óbitos maternos. Então, a gente vê aí um óbito até maior, né, nesses 2 últimos anos, comparado a óbitos de outras causas. E por conta disso, a OMS e o Ministério da Saúde acabaram incluindo a gestação como um fator de risco para a Covid-19. Então, o objetivo do nosso estudo é justamente analisar os dados epidemiológicos e clínicos de mulheres em idade fértil e comparar as gestantes e não gestantes nas 2 pandemias. O nosso estudo também, o método é bem parecido com os outros estudos que já foram falados, né? É uma CODI retrospectiva, e a gente usou os dados do SINVEP GRIP, dados epidemiológicos, clínicos, epidemiológicos, também os resultados laboratoriais e etiológicos das pandemias, os dados sobre internação e o desfecho, a progressão da doença que a gente considerou óbvio. O SINVEP também é de acesso público e gratuito. Um ponto importante do nosso trabalho é sobre o critério de notificação. Como a gente analisou aí 2 pandemias, a gente teve uma diferença de notificação entre elas. Sobre a influenza, no começo da pandemia, em 2009, eram notificados todos os casos de SARS. Então, pacientes que tinham febre, tosse ou dispneia eram notificados. Isso acabou mudando no meio da pandemia. Em 2010, apenas os casos hospitalizados eram notificados. Já na Covid-19, como foi falado, a notificação era obrigatória na presença de pelo menos 2 dos sintomas que já foram descritos, e também tinha que ter um sintoma mais grave, como dispneia, pressão torácica, saturação ou cianose. E apenas os casos hospitalizados eram notificados. Ou os casos que foram a óbito sem hospitalização também eram incluídos na notificação. Para cada pandemia, a gente analisou um período aí de 1 ano completo, de maio de 2009 a abril de 2010, no caso da H1N1, e na Covid-19 de março de 2020 a fevereiro de 2021.
Foram incluídos no estudo pacientes do sexo feminino em idade fértil, a gente também acabou considerando aí de 10 a 49 anos, com diagnóstico confirmado por PCR de ambas as pandemias. E também tinha que ter na ficha um status gestacional, então se ela era ou não gestante. Um ponto importante da gente falar é que a gente acabou não separando por puérpera, porque na H1N1 não tinha essa informação. Então, não deu para fazer essa comparação entre gestantes e puérperas. A gente considerou apenas gestantes e não gestantes. E para a gente comparar sintomas e mortalidade, a gente acabou incluindo no estudo apenas pacientes hospitalizadas. Porque, como eu já falei, no caso da H1N1, no início, pacientes com casos mais leves eram notificados. Então, para deixar o grupo mais homogêneo, a gente considerou apenas as hospitalizadas. Então, em cada pandemia, a gente dividiu o grupo em gestantes e não gestantes. E essas variáveis eram as variáveis que tinham na ficha de notificação do CIVEC. Então, a gente considerou idade, etnia, comorbidade pré-existente. A gente também fez o cálculo de deslocamento entre a cidade onde a paciente morava e a cidade onde foi o atendimento. A gente considerou também a vacinação prévia para a influenza. E de sintomas, os sintomas mais relatados foram febre, tosse, dispneia, dor de garganta e diarreia. E como desfecho principal, a gente considerou o óbito. Considerando aqui a parte mais estatística, a gente analisou os dados categóricos pelo teste de quadrado, o teste exato de Fischer, os dados contínuos pelo T-Students. O intervalo de confiança aí foi de 95%, uma significância estatística com P menor que 0,05. E outro ponto que a gente acabou considerando foi a diferença entre os grupos nas duas pandemias. Então, para comparar essa diferença entre gestantes e não gestantes, a gente considerou o teste de Breslow-Day. E o nosso objetivo principal era comparar o efeito de proteção ou de risco de estar grávida em cada pandemia. Então, dos resultados, aqui é um fluxograma. Primeiro, a gente considerou aqui todos os casos notificados de SARS. Na pandemia de H1N1, a gente excluiu pacientes do sexo masculino, mulheres que não estavam em idade fértil, quando não tinha informação na ficha se ela era gestante ou não, e pacientes que não tinham a confirmação com teste PCR positivo. A gente conseguiu aí 2.700 gestantes com H1N1 e mais de 6 mil não gestantes com H1N1. No caso da Covid-19, também a gente fez essa mesma seleção, conseguindo aí mais de 5 mil gestantes confirmadas para a Covid e 64 mil não gestantes confirmadas também para a Covid. E aqui a gente tem o primeiro resultado, que é a comparação de dados epidemiológicos. Em ambas as pandemias, a gente vê que o grupo de gestantes ele é mais jovem que o grupo de não gestantes, né? Só que essa diferença, quando a gente observa, compara H1N1 com a Covid, ela é bem maior na Covid. A gente vê uma diferença aí de 1 ano de diferença da H1N1 na média na faixa etária, enquanto que na Covid tem uma diferença de 8 anos. E aí, quando a gente faz o teste, a gente realmente vê uma significância importante aí dessa diferença entre os. Em relação à raça, a gente viu que na H1N1 tem um predomínio da raça branca na notificação, enquanto na Covid tem uma distribuição mais homogênea. Isso não necessariamente é porque a doença acaba cometendo uma raça mais específica, mas a gente acredita que seja também um viés de notificação que tem aumentado ao longo desses 10 anos. E quando a gente observa, compara o grupo de não gestantes com o grupo de gestantes, a gente percebe que tem uma notificação maior de mulheres pardas e pretas no grupo da Covid-19 no grupo de gestantes. Essa outra tabela é sobre as comorbidades, então a gente analisou doenças cardíacas, respiratórias crônicas, doença renal crônica, doença hematológica e imunossupressão. A gente também percebe que nas duas pandemias, o grupo das não gestantes, ela tem uma porcentagem maior do que as gestantes em todas as doenças. E quando a gente compara H1N1 com a Covid-19, a gente vê que as doenças cardíacas e imunossupressão têm uma diferença maior entre os grupos na Covid-19. Enquanto que as outras doenças, a porcentagem de não gestantes é maior, mas é mais homogênea entre os grupos de H1N1 e Covid.
Outro ponto que a gente considerou foi o deslocamento, né? Então, considerando o deslocamento de moradia até o acesso à saúde. E a gente observou algo que até a gente achava que ia ser o oposto, né? Pensando aí que tem 10 anos entre uma pandemia e outra, que medidas públicas de criação de hospitais, UBSs, facilitariam o acesso da paciente ao serviço de saúde, conseguindo esse acesso mais próximo da sua casa. Mas foi justamente o oposto que a gente viu. Na pandemia da Covid-19, as pessoas tiveram que se deslocar mais para ter esse acesso à saúde do que H1N1. E aí a gente acabou especulando porque o motivo disso, né? A Covid-19 ela acabou acometendo muito mais gente do que H1N1. A gente viu aí superlotação de hospital, ausência de vagas de UTI. Então, isso fez com que as pessoas precisassem se deslocar mais para conseguir esse acesso de forma adequada. E quando a gente compara os grupos, a gente percebe que as gestantes tiveram que se deslocar mais do que as não gestantes. Com a pandemia da Covid-19, a gente viu que alguns serviços viraram referência para atendimento a gestantes, né? Então, as gestantes, elas eram mais atendidas em hospitais secundários, terciários, até aqui mesmo do HC, a gente virou referência para esses pacientes aí do estado de São Paulo inteiro. Então, teve um deslocamento maior mesmo do grupo das gestantes do que as não gestantes. Outro ponto importante foi a vacinação, que a gente observou a vacinação para influenza nos dois grupos. Em 2019, a gente viu uma taxa realmente muito pequena de vacinação, 5% só das gestantes eram vacinadas, e um grupo menor até do que as não gestantes. Foi a partir aí de 2019, da pandemia, que políticas públicas surgiram justamente para esse público virar aí, virar o ponto de políticas para vacinação. Então, a partir de então, a gente vê que teve um aumento e com a Covid-19 isso acabou modificando. Então, na Covid-19, 37% das gestantes eram vacinadas, um grupo aí maior do que as não gestantes. Mas mesmo assim é um número muito pequeno, se a gente for considerar que toda gestante ela tem gratuitamente, em qualquer posto de saúde, a direito à vacinação. Se a gente for ver que 2/3 da população não gestante não é vacinada, isso é muita coisa, né? E aí o papel realmente da gente no pré-natal de orientar sobre isso, até esclarecer dúvidas sobre medo e risco da vacinação. Outro ponto que a gente viu, seguindo a linha dos estudos, foi a questão dos sintomas. A gente viu os sintomas que eram similares nas duas fichas, então sobre febre, tosse, dispneia, dor de garganta e diarreia. De forma geral, a gente vê que a influenza ela é mais sintomática do que a Covid-19. Né? E o grupo de gestantes, ele apresentou menos sintomas do que o grupo das não gestantes. Isso também tem um viés de internação, como foi falado, né? Se a gente atende uma paciente gestante, a chance dela ser internada com sintomas mais leves do que não gestantes, ela é maior. E aí, principalmente aí, a gente só considerou nesse estudo, né, nessa análise, as pacientes internadas, tá? Então, teve exclusão das pacientes que não foram internadas. Então, principalmente a febre e a dispneia, a gente viu uma diferença mais importante na Covid-19 do que na H1N1. Enquanto que os outros sintomas, como tosse, dor de garganta e diarreia, a diferença entre os grupos também foi mais homogênea. E aqui sobre o resultado final, né, o nosso desfecho que foi o óbito, a gente vê que nas duas pandemias, as gestantes elas tiveram uma taxa de óbito menor do que a população de não gestantes. Mas como a gente vê nesse gráfico, a diferença entre os grupos também foi maior na Covid-19. Tá? A questão do estudo é justamente essa população não gestante, ela é mais velha, como a gente viu, e também tem comorbidades mais importantes. Então, isso claramente interferiu no resultado final do estudo. Então, o próximo passo é justamente a gente tentar minimizar essas variações entre os grupos, o Propensity Score Matching, para conseguir deixar o grupo de forma mais homogênea, tanto na idade como nas comorbidades. Considerações finais, a força do estudo é um estudo populacional, que ele representa aí todo o território nacional, e ele é um estudo que tem uma assertividade diagnóstica importante. A gente só considerou os casos realmente positivos com o PCR, porque muitos casos, por conta da própria
ficha de notificação não tinha essa informação sobre o PCR. E a gente sabe que os vírus respiratórios, a maioria tem aí os mesmos sintomas, e só com os sintomas a gente não consegue saber se realmente era ou não Covid e influenza. E a fragilidade do estudo é justamente como a gente se baseia no formulário que tem que ser preenchido, tem que avaliar também a qualidade do preenchimento desse formulário. E também as mudanças de notificação. Como a gente analisa aí pandemias com 10 anos de diferença, teve também uma diferença na notificação das doenças. Então, só de forma para concluir, a gente percebeu que a diferença de idades entre gestantes e não gestantes, as gestantes são um grupo mais jovem, e que essa diferença foi maior na Covid-19. A gente também percebeu um aumento de comorbidades no grupo de não gestantes, ainda maior no grupo da Covid-19. Que o deslocamento para o acesso à saúde ele foi igual nos grupos de H1N1, mas na Covid-19 a gente teve o fato das gestantes terem que se deslocar mais para o acesso à saúde. Sobre a imunização, a gente viu que após a pandemia da influenza, aí, as gestantes foram mais vacinadas do que a população geral, mas isso ainda é um ponto que tem que ser melhorado. Sobre os sintomas, a gente percebe que a frequência de febre entre gestantes e não gestantes foi menor, a diferença foi menor na pandemia de H1N1, e a mesma coisa aconteceu para a dispneia. Enquanto que tosse, dor de garganta e diarreia foi mais homogêneo entre os grupos. E a mortalidade entre gestantes e não gestantes, ela foi mais pronunciada na pandemia de Covid-19, que a gente percebe uma diferença maior aí entre a taxa de mortalidade de gestantes e não gestantes. Então, esse estudo, a gente conclui um efeito protetor da gestação, que ele foi mais pronunciado na pandemia de Covid-19. Mas é claro que, como eu mostrei, esses grupos eles são heterogêneos, né? A gente viu aí um grupo com uma idade mais avançada e uma taxa de comorbidades também maior. É isso.